de cada mês. Esses são os informes desta noite. Nós gostaríamos de convidar a nossa irmã Claudete para fazer a leitura preparatória da nossa reunião. Boa noite. Solidariedade. Sem o devido culto, a solidariedade na vida, indiscutivelmente nossos passos, por mais firmes, deparariam à frente com desequilíbrio e perturbação, desentendimento e morte. Afere-se o valor da criatura em função da sociedade em que vive. Imaginemos o Senhor da mais alta fortuna terrena, delegado a pleno deserto, o dono da melhor inteligência sem ouvidos que o ouçam, ou o pastor sem rebanho. Não adiantam a excelência e o poder, a riqueza e o destaque sem proveito. A solidariedade reside nas bases mais simples da vida, que se expressa em glorificação. A fonte alimenta o arvoredo e o arvoredo protege a fonte, oferecendo-nos com isso a bênção do fruto. Tudo é interdependência e sustentação recíproca nos mínimos recantos da natureza, para que o homem desfrute o aprendizado da existência no corpo e ascenda à imortalidade. Amparando-nos uns aos outros, abreviaremos nossa trilha de acesso à felicidade maior. Emmanuel, Médio Chico Xavier. Nossa gratidão, irmã Claudete. Convidamos agora nosso irmão Josimar para proferir a prece de abertura da nossa reunião. Querido Mestre Jesus, rogamos neste momento vossa presença bem-amada para intuir e ajudar a todos que aqui se encontram, iluminando seus pensamentos para compreender o que aqui será exposto e que todos que aqui adentro saiam melhor do que o que aqui chegaram. Que todos sejam ajudados, encarnados e desencarnados, ó Senhor, nas suas necessidades, nas suas carências. Que Deus ilumine e abençoe a todos que estão aqui. Que assim seja. Gratidão ao nosso irmão Josimar. Nesse momento, nós teremos uma dinâmica. Eu sou uma pessoa tão boa, adoro ajudar. Vou ainda aqui a levar uns remedinhos da minha amiguinha que está precisando. Tudo bom? Boa noite. Olha, eu trouxe esses remedinhos. Tome direitinho, viu? Cada um dessas caixinhas foi R$100 para ajudar você e a sua família que estão passando necessidade. Vamos fazer aqui o céu para gostar. Muito obrigada. Bom, fique com Deus, viu? Vou postar, Deus vai lhe abençoar bastante. Obrigada. Boa noite, minha irmã. Como vai? Como tem passado? Pois né? O que está acontecendo com a senhora? Pode ficar sentada mesmo, viu? Pode ficar sentada. Sentar aqui um pouquinho para a gente ver. Foi que eu senti muita dor, muita dificuldade. O braço está doendo. Sei. Olha, a gente tem a intenção de ajudar a senhora, viu? Eu vim trazer, eu estou aqui com um curativo, tá? Vamos fazer um curativo na senhora. Aí eu tenho também algumas coisas que a gente pode lhe ajudar. Eu queria que a senhora fosse, eu vou fazer o curativo e a senhora fosse ali comigo para me passar essas coisas para a senhora, tá? E aí gostaria de pedir que a senhora também, né, que nós pudéssemos agora nesse momento, eu vou começar a lhe ajudar a fazer o curativo, mas antes disso,
nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E a nosso Pai Deus nos ajude também. Então, que nós possamos fazer em silêncio, fechando os olhos suavemente, uma prece, tá? Para pedir que as coisas boas vão acontecendo e a ajuda vão chegando até nós. Viu, meu irmão? Tá? Então, que nós possamos fechar levemente os nossos olhos, fazer uma prece, pedindo para que todos que possam nos ajudar cheguem nesse momento até nós. Sentiu as boas energias, meu irmão? Deixa eu fazer esse curativo aqui. Deixa o seu braço aqui assim, tá? Vou fazer um curativo aqui para que possa começar a aliviar o seu problema, viu? Vamos pedir, né? Fazendo um passe aqui, pedir para os nossos irmãos, espíritos, amigos, possam me ajudar nesse momento. Tá? Bom, então, amém. Não precisa agradecer não, viu? Isso é um trabalho que a gente faz, não pede para que fique falando muito, porque nós temos só a intenção de lhe ajudar. Agora vem aqui até comigo até ali. Eu vou lhe passar algumas outras coisas, viu? Agradecemos aos integrantes desta dinâmica. Nós gostaríamos de convidar agora a nossa irmã Rafaela Iris, a Manu, para fazer a leitura do texto Fazer o Bem Sem Ostentação. Boa noite. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, pois, quando derdes a esmola, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo, em verdade, que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos dará a recompensa. São Mateus, capítulo 6, versículo do 1 ao 4. Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo o seguiu. E ao mesmo tempo, um leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou e lhe disse: Eu o quero, estás curado. E no mesmo instante, a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guardai-vos de muito falar disto a alguém, mas ide vos mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhe sirva de testemunho. São Mateus, capítulo 8, versículo do 1 ao 4. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral.
Porque para ver as coisas de mais alto do que o vulgo, é preciso fazer abstração da vida presente e se identificar com a vida futura. É preciso, numa palavra, se colocar acima da humanidade, para renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente é mais para ele do que a vida futura, ou mesmo que não crê na vida futura. Se diz o contrário, age como se não cresce no que diz. Quantos há que não prestam um serviço, senão com a esperança de que o beneficiado irá gritar o benefício sobre os telhados, que na claridade daria uma grande soma e na sombra daria uma moeda? Por isso, Jesus disse: aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua glorificação sobre a terra pelo bem que fez, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada. Não lhe resta a receber senão a punição do seu orgulho. Que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. É uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se há a modéstia real, há também a modéstia simulada, o simulacro da modéstia. A pedaço, olhando se alguém não a viu esconder. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que será deles, pois, perto de Deus? Estes também receberam sua recompensa sobre a terra. Foram vistos, estão satisfeitos de terem sido vistos, e tudo o que terão. Qual será, pois, a recompensa daquele que faz pesar seus benefícios sobre o beneficiado, que lhe impõe, de alguma sorte, testemunhos de reconhecimento, lhe faz sentir a sua posição em exaltando o preço dos sacrifícios que se impôs por ele? Para este não há nem a recompensa terrestre, porque será privado da doce satisfação de ouvir abençoar seu nome. E aí está um primeiro castigo do seu orgulho. As lágrimas que seca, em proveito da sua vaidade, em lugar de subirem ao céu, recaíram sobre o coração do aflito e o ulceraram. O bem que faz é sem proveito para si, uma vez que o censura, porque todo benefício censurado é uma moeda falsa e sem valor. A beneficência sem ostentação tem um duplo mérito. Além da caridade material, é a caridade moral. Ela poupa a suscetibilidade do beneficiado e o faz aceitar o benefício sem que seu amor próprio sofra com isso, e salvaguardando a sua dignidade de homem, porque tal aceitará um serviço, mas não receberá uma esmola. Ora, converter um serviço em esmola pela maneira que é prestado é humilhar aquele que o recebe, e há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa para dissimular o benefício, evitando até as menores aparências ofensivas, porque toda ofensa moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em face do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. O sublime da verdadeira generosidade é quando o benfeitor, mudando de papel, encontra um meio de parecer ele mesmo beneficiado em face daquele a quem presta serviço. Eis o que querem dizer estas palavras: que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita.
Neste momento, após essa leitura, passaremos agora à explanação desta noite. Rogamos ao Mestre Jesus e à espiritualidade amiga que possa estar com as irmãs Edivânia e Natasha, responsáveis por esta explanação. Passamos a palavra primeiro para a nossa irmã Edivânia. Nossa boa noite a todos. Boa noite a todos. Pela apresentação, a dramatização que foi feita aqui na frente, já deu para perceber, né, dois momentos bem distintos, quando falamos em fazer o bem sem ostentação. E essa temática ela é bastante pertinente para os nossos dias, para os dias atuais, né? Por conta de todo o acesso que nós temos às mídias, né? As informações. E por muitas vezes as pessoas estão ostentando, não por realmente a caridade, porque realmente querem fazer a caridade, mas por motivos outros, né? De aparecer, de estar mais à frente, de querer se diferenciar. Então foi bem interessante, esse é um tema que, como diz nosso irmão Avelar, daria para vários seminários, né? Vamos dar uma pincelada hoje sobre isso, porque é bem atual, é bem reflexivo. Vamos pensar nesse comportamento, eu também me coloco, né, no lugar. Será que nós estamos fazendo o bem sem ostentação? Será que nós estamos fazendo o bem ao nosso irmão, ao nosso vizinho, ao alguém de nossa família, sem ostentar? E esse bem, será que só pode ser um bem material? Uma palavra, um gesto amigo também é um bem que a gente pode fazer ao outro? Como é que estamos hoje? Como é que está hoje, né, nesse momento, as nossas atitudes com relação a esse bem que a gente faz ao outro? Nessa passagem do Evangelho, fica bem claro, né? É bem claro, o Evangelho que a Manu leu, toda a parte que fala sobre fazer o bem sem ostentação, e fica bem claro a seguinte questão: quem faz o bem ostentando ou querendo, né, levar vantagem, ter mérito sobre isso, ele já recebe, a pessoa já recebe, né, tudo que poderia se receber aqui nesse momento. Então, vamos dizer assim, já está pago pelo que ele fez. E aquela pessoa que faz o bem, sem se ostentar, com tranquilidade, sem querer que a pessoa vá espalhar por aí o bem que ele fez, essa pessoa, ela crê, né, vamos falar assim, pagamento, né, numa outra vida, né, por outra situação, vamos dizer, pagamento do céu. Por quê? Porque ela não quer aparecer aqui, porque ela faz, porque realmente o seu coração está desejoso disso. Tanto é que quando não se quer aparecer, a pessoa até pede, não fale, né, no que eu fiz, porque eu não quero. Nós vemos muito isso nos momentos de tragédia, quando se pede doações, né, para lugares que estão necessitando, e tantas pessoas que doam, mas não querem que seja publicado, né, que foi ela que doou. Ao mesmo tempo, tanta gente que doa faz questão de ir lá levar para aparecer, né, para estar aí nos contatos nas redes sociais. Então, quando se faz o bem e não se ostenta, nossa recompensa não é desse mundo, né? Vamos fazer o bem porque o nosso coração está pedindo, porque apareceu o momento, né? Vamos fazer o bem naquela situação e não esperar nada em troca. Esse bem vai ficar, de repente você até recebe de outra pessoa e aí lembra, mas eu mereço,
receber isso, depois você lembra, não, tal dia eu fiz alguma coisa positiva, eu fiz o bem, talvez seja por conta disso que eu estou recebendo. E, na maioria das vezes, esquecer. Faça o bem, porque realmente seu coração está pedindo. Esqueça. Esqueça, porque o bem sem ostentação não é, a recompensa não é desse mundo. Mas para aqueles que ostentam, que fazem, né, para realmente aparecer, já fiquem certos que o seu pagamento já lhe foi dado nesse mundo, né? E aí fala mais uma vez, façais em silêncio, em segredo, aí sim receberá a recompensa do nosso Pai, que vê tudo o que se passa e vos dará a recompensa. Muita gente não acredita, né? Mas mesmo assim faz em silêncio, né? Não somos só nós, espíritas, que poderemos fazer dessa forma, sem ostentar. Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer sim, sem ostentar. Como qualquer pessoa que tem a índole também vai ostentar. Mas, para qualquer pessoa, isso não é difícil. Faça porque realmente o seu coração está desejoso disso. E ainda fala mais. Quando der esmola, é que a sua mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Por quê? Porque se eu estou dando, que o outro não saiba o que eu estou fazendo, né? Não há necessidade. Se realmente eu doar de coração, se eu estiver fazendo realmente de coração, como já foi falado, pode ser uma ajuda financeira, material, uma boa palavra, um gesto amigo, tudo isso é se fazer o bem ao outro. Eu vou citar 2 questões no Livro dos Espíritos que fecham um pouquinho sobre isso. Fala um pouquinho sobre isso. No capítulo 9, no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, Desigualdades Sociais, a questão 807. Quem tiver o livro em casa, que puder dar uma olhadinha, quiser dar uma olhadinha, né, eu sei que muita gente aqui tem. Diz o seguinte: que pensar daqueles que abusam da superioridade da sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? Que pensar daqueles que abusam da superioridade da sua posição social, ou seja, aquele que tem e consegue vir doar para o outro, para oprimir o fraco em seu proveito, ou seja, tirar proveito da situação da pessoa que está ali necessitando no momento. Vamos lá para a resposta? A resposta é bem clara. Estes merecem o anátema. Ai deles, serão oprimidos ao seu turno e renascerão numa existência e que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Então, se hoje a gente faz ostentando, faz humilhando a pessoa que está recebendo, né? Quando se posta um bem que você fez, um bem entre aspas, né, que você fez, acha que fez, e a pessoa se sente humilhada, mas pela sua posição social, ela se cala e aceita, né? O que é que acontece? Aqui diz bem claro: serão oprimidos ao seu turno e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Toda a humilhação para aqueles que não tinham condições, que estavam necessitando, que realmente qualquer ajuda que viesse, ou com ostentação ou sem ostentação, ele iria acatar, iria receber, porque quando se está na necessidade, tudo é bem-vindo. Cabe a gente ter bom senso, né, e fazer sem ostentar, para não humilhar o nosso irmão,
né? Porque, por vezes, muitos se sentem humilhados. Humilhados porque sua condição social não é igual àquele que veio lhes servir, certo? Vocês viram aqui na dramatização que foram duas situações bem distintas. Quando uma pessoa chega, já tira selfie, já fala o que gastou, quanto gastou, né? Então, ele já está ostentando, ele já está querendo mostrar que fez alguma coisa. E a segunda situação, sem ostentação. A pessoa chega tranquila, ela faz uma prece, ela não quer saber só do problema físico ali ou financeiro da pessoa. Ela também pensa na parte espiritual, né? Também quer fazer o bem, não só na parte física, só na doação, só no momento, mas na parte espiritual. Muitas vezes aquelas palavras que são ditas antes da ajuda são as palavras que fazem a diferença, né, para aquela pessoa. Então, esses dois momentos são momentos muito reflexivos. Se nós pararmos para pensar, se a gente realmente ver essa situação, a gente vai rever as atitudes e os gestos da gente. Aí vamos ainda para a questão 811. A igualdade absoluta das riquezas é possível e ela alguma vez existiu? A igualdade absoluta das riquezas é possível e ela alguma vez existiu? O que vocês pensam? Todos nós podemos ter as mesmas condições sociais, os mesmos trabalhos ou trabalhos semelhantes. Quem nasceu numa família simples, ela pode, ela vai, porque é possível isso? Então vamos lá para a resposta. A resposta é bem clara. Não, não é possível. Ela não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Ou seja, cada pessoa é uma pessoa, né? Tem pessoas que têm X, consegue daquele X, né, ter uma condição diferente de vida. Tem outras pessoas que têm o mesmo X e continuam lá do mesmo jeito. Então, aqui diz bem claramente, a diversidade das faculdades e dos caracteres se opõem a isso. Todos nós temos inteligência, né, estamos aqui crescendo e aprendendo, evoluindo, nunca voltando, né, de onde estamos, vamos seguindo, mas que nem para todos, né, vai ser possível isso, a igualdade absoluta das riquezas. Isso é ruim ou isso é bom? O que vocês pensam? É uma maneira, né, da gente refletir, e muitas vezes a gente vê que estamos numa situação X, mas que existem situações Y totalmente diferentes, e que não é por isso que nós vamos deixar de fazer o bem. Vamos fazer o bem, sim, com pouco ou muito que a gente tenha, vamos seguir, vamos fazer o bem sem ostentar. Certo? Então, são duas questões que eu achei bastante pertinente para fechar aqui. Essa parte, fazer o bem sem ostentação. E ainda tem um pouco, né, que nossa irmã Natasha vai explanar para vocês. Grata a todos, Natasha. Boa noite, pessoal. Bem, como todo mundo já sabe, né, meu nome é Natasha e a exemplo da nossa irmã Edivânia, eu vou tecer um breve comentário sobre essa temática que a nossa querida irmã Manu fez a leitura. Fazer o bem sem ostentação. Bem, desde que essa temática ela foi proposta para que a equipe do atendimento fraterno pudesse trabalhar hoje
aqui nessa doutrinária, eu me preocupei e li muitas e muitas vezes o tópico que trata desse tema, com o objetivo de tentar entender a mensagem que Jesus queria passar para mim e para todos nós, com relação a essas passagens, né? Essas duas máximas que estão aí no capítulo, fazer vencer a ostentação. E depois de muito refletir, eu consegui ver dois entendimentos, né? Para a primeira máxima, eu entendi que Jesus quis nos ensinar o que eu não devo fazer quando eu me proponho a ajudar um irmão que está em situação de necessidade, né? Como eu não devo assistir esse irmão. E na segunda máxima, a gente consegue observar que Jesus tenta nos ensinar o como fazer. Como eu devo prestar assistência a um irmão que esteja em situação de vulnerabilidade, né? Então, partindo para o primeiro entendimento, né, que é o entendimento da primeira máxima, a gente consegue observar no decorrer da leitura que há um destaque, né, onde são apresentados três comportamentos que a gente consegue detectar ali um padrão, né, um padrão de intenções, um padrão de pensamentos, um padrão de sentimentos que a gente consegue desconfiar que não estão voltados para o que Jesus tentou nos passar, que é o sentimento do amor e da caridade. Por quê? Quando o Manu estava lendo, a gente conseguiu observar que, numa das situações, a pessoa presta assistência, porém, ela faz questão de tocar a trombeta atrás dela, para que todo mundo visse. Não é assim? Já na segunda, a pessoa tenta ocultar, mas só uma parte. Porque, na verdade, ela queria ser vista. Ela queria ser observada e ser admirada pelo que ela estava fazendo. E no terceiro caso, a pessoa faz a ação de caridade, porém, ela quer que a pessoa que está sendo assistida, que já está ali numa situação de vulnerabilidade, fragilizada, que ela reconheça a ação que está sendo feita, que ela engrandeça o seu doador. Então, nesses três casos, a gente percebe claramente que o objetivo das pessoas que estão assistindo não é realmente ajudar quem está precisando. Não é. O que, na verdade, elas estavam querendo com isso era alimentar o seu ego. Elas estavam querendo ser vistas e admiradas. E a pessoa que estava necessitando de auxílio, para elas, ficou em segundo plano. Ela não estava enxergando a pessoa que estava necessitando. Ela estava querendo simplesmente alimentar seu ego. Elas foram movidas, na verdade, por um impulso relacionado somente ao ego, à sua vaidade e ao seu orgulho. Já partindo para a interpretação que eu consegui abstrair da segunda máxima, a gente consegue observar que ali Jesus está ensinando como fazer, como eu devo assistir ao meu irmão que está necessitando. Pelo comportamento dele, né, a gente vê que ele vai lá, cura, né, cura a pessoa que está precisando da cura. Essa pessoa quer divulgar, mas ele diz, não faça isso. Você vá, se mostra ao sacerdote e para servir de testemunho para ele. Então, aí a gente consegue observar também um padrão de comportamento e de atitudes. Né? Um padrão de alguém que se colocou de igual para igual com o necessitado e que queria ajudar por ajudar. Fazer o bem pelo bem. Para ele pouco importava se as pessoas iam saber ou não. Ele não tinha interesse nisso. Ele queria saber de ajudar quem estava precisando. Então, com esse ensinamento, a gente consegue entender, né, o como a gente deve ajudar.
né? A gente tem que ajudar enxergando o doente, não com o olhar voltado para quem está observando. A gente tem que olhar para o doente, para a pessoa que está passando fome, para um pai que esteja doente, para um familiar, um amigo que esteja precisando de uma palavra amiga. E então, com base nessas duas interpretações, né, do como fazer e do como não fazer a caridade ou a atividade de assistência, o que eu consegui tirar assim para a minha vida é o entendimento de que existem padrões imóveis, impulsos que nos movimentam e que nos levam a exercer as atividades. E que eu devo, e acredito que todos nós que estamos aqui também, mas eu vou falar só por mim, né? Que eu devo aprender a observar os meus padrões. O que é que me move em relação ao meu irmão? Será que com a ação de participar de uma campanha do quilo ou de doar alguma coisa a alguém que me pede na feira, eu realmente estou me colocando de igual para igual com aquele irmão? O que é que me move a fazer aquela ação? Isso bateu muito forte dentro de mim, né? Essa questão do observar os meus padrões e também o pensamento, como a nossa irmã Edivânia ressaltou aqui, né? O pensamento que a gente tem que ter é que o mundo dá voltas. E que se hoje eu estou na posição da pessoa que chega e tem condições de ser uma privilegiada, de ajudar alguém que está com necessidades materiais, amanhã eu posso estar no lugar da pessoa que está precisando de assistência. Então, né, com base nessa reflexão, nesse entendimento, nessa interpretação que eu consegui, né, ter do texto, essa visão que eu consegui focar, eu selecionei, né, uma passagem que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 13, que eu acho que bate bem com essa temática de hoje, que é você ajudar por ajudar e se entender como ser, que é irmão da pessoa que necessita, filha de Deus, assim como todos nós, como qualquer um de nós o somos. Eu vou fazer a leitura, viu? Do livro. Não fique tímido. Vamos lá. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, acho que aqui a leitura é melhor, deixa eu vir para cá. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver o amor, sou como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver o amor, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada valeria. O amor é paciente, o amor é bondoso, não tem inveja. O amor não é orgulhoso, não é arrogante, nem escandaloso. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo suporta.
O amor jamais acabará. As profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em partes, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Por ora, subsistem a fé, a esperança e o amor. Os três. Porém, o maior deles é o amor. Essa é a reflexão que a gente queria trazer para essa noite. E muito obrigada pela atenção de todos. Gratidão às irmãs Natasha e Arivânia. Quando todos adentraram a casa espírita, receberam este aqui, que resume um pouco do que as irmãs falaram, especialmente a irmã Natasha. Antes da prece final e encerramento, nós gostaríamos mais uma vez de lembrar a todos, é importante essa lembrança sobre a campanha do quilo, porque é uma atividade que é desenvolvida na nossa casa e requer a colaboração de todos. Então, mais uma vez, aquele aviso que eu fiz no começo, que nós levemos para casa, que possamos contribuir. Neste momento, nós vamos convidar o irmão Paulo para fazer a prece final, e à medida que o irmão fizer a prece, nós estaremos recebendo um passe coletivo, né, nos beneficiando da tarefa do passe, e logo após a prece, que encerra os trabalhos de hoje, também teremos a água fluidificada para todos. Irmão Paulo. Boa noite. Então, sendo agora um momento, além de reflexivo, agradecer pelos irmãos superiores que olham por nós crianças ainda em nossos atos, mas com tanto amor, com tanto carinho, que nos intui em palavras de grande fluidez, para que neste momento que a gente aprendeu um pouco sobre caridade, que possamos levar para o nosso dia a dia. E ainda nessa vibração superior, agradecer sempre a Deus pela dádiva da vida, ao nosso querido irmão maior Jesus, por ter vindo em pessoa nos ensinar na prática como amar. Ainda crianças, não aprendemos tão bem assim essa lição, mas estamos caminhando. E absorvendo esse amor da espiritualidade do nosso querido Mestre Jesus, que recebamos da espiritualidade amiga os melhores fluidos para o nosso corpo, para os nossos pensamentos, para que possamos chegar em casa mais leve, para que possamos retribuir em palavras e em atos tudo que aqui foi absorvido em uma das searas de nosso querido Mestre Jesus. Fica conosco, querido Mestre, em agradecimento, em benevolência, com a tua paz e com o teu amor, que nós voltemos aos nossos lares. Assim seja. Boa noite a todos, que Jesus esteja com vocês.